Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, como fazemos todas as segundas-feiras, 8h30 da noite. E rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e que possamos até o final estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Conosco aqui, fazendo o programa, como sempre, nosso querido amigo, companheiro aí de ideal, nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, Marcos, e a todos que estão aí, que Jesus nos inspire e, mais uma vez, no dia de hoje, possamos atingir os objetivos, que não são nossos, mas sim num processo de educação que estamos cada vez mais precisando de muita atenção. Muita atenção. É verdade, Ronaldo, sem dúvida. Nós estamos ao vivo, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. Então, você pode participar enviando a sua mensagem, fazendo o seu comentário, ou mesmo a sua pergunta, e nós estamos aqui para fazer essa interação. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema sobre a escola do sentimento e a essência da educação, que nós estamos fazendo uma série de programas acompanhando a obra Escola do Sentimento, de minha autoria. Esse aqui é um quadro que retrata o trabalho do educador Pestalozzi. Então, essência da educação, Ronaldo. Então, nós ficamos de fechar o tema, né, hoje, se possível, né, e conversamos bastante na semana passada, mas quando se fala da essência, do fundamento, né, Ronaldo, sempre tem mais coisas para se conversar, não é? Com certeza. Podemos ir para o item 4, então, do seu livro? Claro. O que você acha? Bom, mas antes, é que nos bastidores sempre me perguntam, todo dia tem um acontecimento. Eu não vou me debruçar aqui em qual acontecimento da educação. Você já sabe, são vários acontecimentos. Boa noite, Rosane. Muita paz. Que Jesus te abençoe, minha querida prima. Muito frio em Campos também. Ela é de Campos. Deve estar um frio lá muito grande também. Mas, e a todos que estão aí nos assistindo. Ô, Marcos, então me perguntam, o Wilson também está aí, ó, muita paz, o Wilson e família. Os acontecimentos, todo acontecimento à escola, violência, descaso, negligência, enfim. E aí, eu para tentar responder, eu fui ao livro dos Espíritos. Eu estou um pouco afônico, porque eu estou com a sinusite hoje atacando muito. Mas vamos lá. Eu me debrucei na questão do Livro dos Espíritos, na 796,
que eu gostaria de ler de novo, Marcos, para que possamos reforçar o que Kardec pergunta aos espíritos e o que os espíritos respondem. Você poderia ler, Marcos? Aí eu vou dar continuidade, porque eu estou um pouco afora, não vou perder a voz. Na Tá questão... certo, Ronaldo. 796. Então, está aqui em mãos. Vamos, então, fazer esse destaque de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Respondem os espíritos superiores. Uma sociedade depravada tem, certamente, necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Pois é. E quando eu li essa pergunta, a pessoa que... Não foi uma pessoa só, mas vamos lá, a pessoa que me perguntou... Então é educação? Eu falei, sim. Mas de que educação estamos falando? Aí a pessoa... mas a educação é educação. Então, Marcos, mais uma vez vamos voltar. Porque hoje o tema é a essência. Então, eu gostaria que, hoje, dando continuidade a essa essência. Lembra? O essencial é invisível aos olhos. Eu conversando com a pessoa. Eu falei, então você assiste. Não precisa participar do chat, não. Que hoje nós vamos tentar nos debruçarmos com essa pergunta e a sequência do nosso programa. Então, vamos lá. Os espíritos, Marcos, foram taxativos mais uma vez. A educação. As leis severas ainda é, infelizmente, necessário. Mas a educação entra aí. E aí, Marcos? Eu vou deixar com você, depois eu continuo. Pois é, Ronaldo. A educação. Mas aí você mesmo indagou do seu amigo. Mas de que educação nós estamos falando, né? Qual é o entendimento que você tem sobre educação? E essa é uma conversa muito importante, porque os espíritos, como você bem lembrou, foram taxativos. Somente a educação pode reformar os homens. Somente a educação. Bom, educação nós temos. Existe um sistema de ensino governamental e também particular, que abrange desde a creche até o chamado ensino superior, que é a universidade. Nós temos isso, tudo montado no Brasil, a nível municipal, estadual, federal e também da iniciativa privada. Ok. Então, se somente a educação pode reformar ou transformar os homens, por que a educação que está tão bem montada e estabelecida no nosso país não consegue melhorar a nossa vida, não consegue melhorar a nossa sociedade, tornando-a mais justa, mais solidária? O que está acontecendo? Bem, aí é que é a conversa que nós temos que ter. Qual é o entendimento que nós temos sobre educação? Se quando eu falo educação, eu imediatamente remeto a minha mente para a escola, né? Então, educação é o que a escola faz. Mas escola, hoje em dia, é sinônimo de salas de aula, crianças enfileiradas em carteiras, professores que ensinam. Uma escola que está atrelada a uma formação técnica, uma escola que está ligada à transmissão de conhecimento. Então, você vai conhecer matemática, química, geografia, história, língua portuguesa, etc. Okay? Ou pelo menos deveria, em princípio, conhecer. Essa escola, ela está realmente representando a educação? E educação não abrange também a família? Não abrange também as demais instituições sociais, humanas? É aí que nós vamos entender, então, o que os espíritos quiseram dizer. Educação, mas não a educação igual a instrução. Não é educação igual a memorização de conhecimentos.
Não é a educação que prepara para o mercado profissional. A escola pode ser tecnológica, mas e daí? Se nós vamos ter técnicos que vão sair dali formados profissionalmente, mas e o caráter? E a ética? A moral? Nada disso está sendo trabalhado. Então, essa educação, como ela está sendo entendida, essa educação não tem o poder de reformar e transformar a humanidade. Bom, mas então os espíritos querem dizer sobre qual educação? Bom, aí Kardec, nos seus comentários, é taxativo. Educação moral. Ah, entendi. Então quer dizer que vamos deixar de lado esse negócio da instrução, do conhecimento, e vamos trabalhar só a formação do caráter, né? Só valores e virtudes. Não, porque aí nós também estaremos num equívoco, porque nós somos seres que possuímos a inteligência, e a inteligência precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada, e para que nós compreendamos a bondade, a caridade, o amor, nós temos que pensar. Então, na verdade, a educação moral é a educação que vai procurar o equilíbrio entre o desenvolvimento da inteligência, do conhecimento, e o desenvolvimento moral, do sentimento. É isso que nós temos que fazer. Agora, no entendimento dos espíritos e, portanto, da doutrina espírita, trabalhar o desenvolvimento moral é uma urgência, é uma prioridade. Porque hoje nós estamos extremamente insensíveis, indiferentes, egoístas, materialistas, e não estamos nem aí com ninguém, nem com coisa nenhuma, a não ser aquilo que vai nos fazer o bem, mesmo que prejudique os outros. Então, nós vamos continuar a trabalhar o desenvolvimento da inteligência, mas precisamos trabalhar o desenvolvimento moral, porque a educação, desse ponto de vista, como os espíritos, na questão 796, vai atingir as causas, não vai ficar atacando os efeitos. E aí, o que vai acontecer? Gradativamente, nós vamos começar a abolir as leis mais severas, porque a nossa formação moral não necessitará mais dessas leis punitivas, né? Dessas leis coercitivas que, infelizmente, nós ainda temos, porque necessitamos. Então, é essa a educação e o entendimento dos espíritos. Então, podemos dizer que a educação, apesar de estar no singular, ela é plural, assim como o sentimento, Marcos. Dá uma palhinha sobre isso? O sentimento está no singular, mas é uma palavra que, no seu contexto, ela é plural. Assim como a educação, no singular, mas ela é plural. Os espíritos foram felizes porque coloca a educação como um todo. Ela não especifica só a instrução, o intelecto. Eles colocam os dois, o afetivo e o cognitivo. Eu estou enganado? Não, exatamente isso, Ronaldo. A educação ela é plural, ela é múltipla, porque a educação deve trabalhar o ser integral que nós somos. Por que nós somos seres integrais? Porque somos dotados de inteligência e de sentimento. Porque somos espíritos, mas espíritos reencarnados. Então, eu sou espírito, tenho o perispírito, que é o corpo espiritual, e o corpo físico. A inteligência é uma faculdade minha, mas que eu dependo do corpo para manifestar e desenvolvê-la. Então, eu sou um ser integral. Então, a educação precisa ser também integral. Por isso, ela é plural, ela é múltipla, porque ela vai trabalhar o nosso desenvolvimento intelectual ou cognitivo, o nosso desenvolvimento moral ou do sentimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Aí é o pulo do gato da doutrina espírita, porque nós temos essa visão espiritual sobre o ser e a vida. Então, sem dúvida, a educação é plural. E o sentimento também,
Porque o sentimento engloba todas as emoções, o sentimento engloba as qualidades morais ou virtudes, as questões ligadas ao amor, ao afeto, à disposição afetiva de um ser para outro ser, para uma ideia, um ideal, e assim por diante. Então, se didaticamente nós podemos separar as coisas, mas na prática nós somos plurais, então a educação também tem que ser. Então, podemos dizer que na escola não se precisa falar em espiritismo, em religiões, como se fala, mas na humanização e na empatia. Eu estou colocando. Olha a essência, para quem está nos ouvindo, nós já estamos falando da essência. O Marcos já tocou no ponto ali da essência, que é o ser integral. É uma essência. E agora nós estamos falando da humanização e da empatia. Porque para quem está nos ouvindo, Marcos, que não é espírita, para quem é espírita até tem um cunho de compreender. Vou levar isso, como é que eu vou levar, falar em espiritismo, falar na espiritualidade, e etc. Todos os questionamentos. Não, nós estamos falando de humanização, formação do caráter, dos valores humanos. Nós não estamos falando, nós não estamos tocando em religião. A gente toca o cunho espírita por ser um programa espírita. Mas em educação, os espíritos não falaram a educação espírita. Perdão, Marcos, essa colocação que eu sei que você vai dar continuidade. Hoje eu estou com só vou dando as pinceladas, porque eu sei que você vai conduzindo aí. Ou eu também estou errado nesse aspecto, nesse pensamento, Marcos? Bom, você tem razão, Ronaldo, ao dizer que os espíritos superiores, na codificação espírita, nunca falaram de educação espírita, ou seja, educação através do espiritismo. Eles nunca falaram isso. Tá? Sempre citaram a educação moral. Agora, nós temos um exemplo prático de como isso pode acontecer na escola sem envolver religião. Então, claro, nosso programa é espírita, a nossa abordagem é à luz dos princípios que formam o espiritismo. Mas nós nunca defendemos que tenhamos que ensinar o espiritismo nas escolas. Não é isso, de jeito nenhum. E sabe quem entendeu isso perfeitamente e soube trabalhar isso na escola? Foi Pestalozzi. É exatamente isso. Em todas as suas experiências educacionais, e aqui destacando o Instituto de Yvernon, Pestalozzi, que era religioso, crente em Deus, que proclamava que o amor era o fundamento da educação, e ele que teve formação, se fosse aqui no Brasil, né, a formação evangélica, protestante, mas enquanto educador trabalhando na escola, ele não admitia que a escola fosse regida pelo pensamento católico ou pelo pensamento protestante. Ele se dizia cristão, do ponto de vista de ser um seguidor de Jesus, o Cristo. Então, ele falava abertamente nos seus escritos, lá dentro da escola, ele falava abertamente da crença em Deus, em Jesus como um modelo, e a necessidade do desenvolvimento moral. Então, Pestalozzi foi pioneiro, porque ele criou, então, as aulas, como chamava naquela época, voluntárias, facultativas da religião católica e da religião protestante para os alunos que quisessem. Tá? Então, era uma coisa facultativa e que não fazia parte do currículo essencial que a escola desenvolvia. Essa postura dele, em pleno início do século XIX, fez com que ele amargasse alguns dissabores muito grandes, né? Porque haviam professores e pais que eram católicos e exigiam que a escola se declarasse católica. Mas haviam professores e pais que eram protestantes e exigiam que a escola se declarasse protestante e que seguisse esta ou aquela linha teológica do pensamento protestante ou católico. E aí Pestalozzi sempre discursava dizendo assim,
eu sou cristão. Acredito em Deus e no poder do amor. A religião não entra na escola. Entra a espiritualidade, a religiosidade, a formação para termos um cidadão ético, um cidadão que saiba se colocar no lugar do outro. Ou seja, a escola precisa trabalhar a formação moral, junto com a formação intelectual. E ele fez isso. Yvernon durou 20 anos sob a direção de Pestalozzi. Aqui no Brasil, já existe esse entendimento, né, que o chamado ensino religioso ele precisa ser facultativo. Exceção feita, obviamente, aquela escola que se declara confessional, religiosamente confessional. Aí já é uma outra conversa. Mas a escola laica, não religiosa, precisa trabalhar a questão da humanização, da espiritualidade, da religiosidade. E aí pode trabalhar os ensinos morais ensinados por Jesus e que constam no Evangelho. Pode trabalhar Deus, claro que pode. Pode trabalhar a alma, porque, afinal de contas, todas as religiões, de uma maneira ou de outra, acreditam na alma e na sua sobrevivência. Agora, você é espírita e está trabalhando lá na escola, ok, ótimo, porque você tem uma visão boa, ampliada a esse respeito. Mas você não está na escola enquanto professor para ensinar o espiritismo. Isso não. Não é para acontecer isso. Mas é para você trabalhar a educação moral, a formação do caráter. Então, é perfeitamente possível isso acontecer na escola e nós temos aí esse exemplo marcante de Pestalozzi. Perfeito. E temos hoje também, já falamos várias vezes aqui, Sai Baba com seu instituto lá, continua, Irmã Dulce fazendo, Madre Teresa de Calcutá, Mansão do Caminho, e tem muitas escolas também da Prefeitura de São Paulo, já citamos aqui vários exemplos. Marcos, e aí entra um ponto essencial na educação. Falamos muito na inclusão, por exemplo, e nós já citamos aqui que a inclusão acaba sendo uma covardia, onde as crianças... Eu vou tocar no ponto agora, porque essas crianças que têm as suas deficiências são tratadas, têm acompanhamentos e etc. Muitas depois tem lá o seu diagnóstico e é levada para o acompanhamento de um profissional, ok? Vamos levando por esse lado. Mas aí entra outro aspecto. Os chamados normais, eu vou colocar assim porque para criar um choque, porque os chamados normais que estão na sala de aula, os que vêm são deficientes, têm alguns transtornos. Tem um psicólogo, tem um fonoaudiólogo, etc. Tem lá o neuro, tem psiquiatria, tem todo lá o seu contexto. Mas e nós? Os chamados normais. Tem empatia? Está sendo trabalhado pela sua formação do caráter para receber esses companheiros que são iguais, não há diferença nenhuma, mas nós nos achamos os normais. E a inclusão vem para isso. Mas eu estou preparado para receber eles? O que é essa inclusão? Eu ainda vou dizer mais. As crianças até recebem melhor, salvo alguns contratempos, que isso é natural, sempre vai existir. O tal chamado bullying, que vai acontecer, que não é necessariamente só com eles. O bullying acontece com todos, de qualquer maneira. E é trabalhado o bullying? Fizeram campanha, que tipo de campanha é feita? Então, que acompanhamento está sendo feito psicologicamente, pedagogicamente falando, psicopedagogicamente falando, em relação a todos esses? De que educação estamos falando, Marcos? Só para quem vem para a inclusão? Que a preparação, nós já sabemos que não há nem estrutura. Quem derá didaticamente profissionais, especialistas dentro da escola? Mas eles lá fora estão sendo acompanhados. E nós? Estamos sendo acompanhados psicologicamente também, professores que estão na sala de aula,
porteiros, inspetores, diretores, coordenadores, vices e por aí vai, Marcos. Acho que deu para você me entender. Então, Sim, não é só estar preocupado com eles, não. E nós? Como é que nós estamos? Como é que está esse sistema? Essa é a essência, gente. Nós estamos falando de essência. É uma essência da sensibilidade, de comprometimento, de respeitabilidade, de empatia, e por aí vai. E, principalmente, de humanização. Hoje, assistindo um jornal televisivo, houve uma reportagem justamente sobre esse tema, né? A inclusão e as escolas. E mostrando, né, algumas situações, e situações difíceis em relação a escolas municipais. E aí, então, o jornalista que estava fazendo o comentário, ele fez um comentário que retrata bem essa questão, porque ela é complexa, em relação às escolas que pertencem ao governo, né, as escolas municipais. Então, assim, parece que há, assim, um concerto, né? Parece que há uma ação conjugada de todas as prefeituras. Se você reclamar, faça alguma coisa. Se você não reclamar, finge-se que não tem problema. Esse comentário é muito profundo. É muito profundo, porque a reportagem mostrou justamente a defasagem nas escolas municipais, que não tem os mediadores, não tem os professores preparados, o ano letivo já está pela metade e as escolas não estão conseguindo trabalhar a inclusão das crianças com as suas necessidades especiais. As promessas da Secretaria de Educação são promessas vagas, de fazer concurso, de contratar funcionário temporário, porque vai implementar não sei o que lá, porque está sendo... Vai dizer, como o nosso jornalista comentou, mas vocês já perceberam que nunca eles dão prazo? Nunca dizem quando que isso vai acontecer? Só que nós já estamos na metade do ano. Agora, você citou aí psicopedagogo, psiquiatra, psicólogo. Onde? Nas escolas? Difícil. Muito difícil você encontrar esses profissionais na escola. E a grande maioria dos pais dependem da rede pública, não apenas de ensino, mas da rede pública de saúde. Depende dos CAPs, por exemplo, que são unidades especializadas e que vivem com problemas. Profissionais que a secretaria diz que estão lá trabalhando, mas que todo mundo sabe que eles não estão lá trabalhando porque está faltando profissional. E fica um jogo de empurra. E aí entra a família, porque essa não é uma questão que abrange somente a escola, abrange também a família. Na formação moral das crianças. Porque nós precisamos entender que somos todos filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, nós somos irmãos. E como nós somos irmãos, temos que entender que os direitos são iguais. E por isso nós precisamos combater o preconceito e a discriminação. Só que nós não temos visto isso de fato acontecer. E como isso não acontece, vem o bullying, vem a discriminação, vem o preconceito. E às vezes nós temos um discurso, mas na prática acontece uma coisa completamente diferente. Da nossa parte, não é simplesmente da parte de Secretaria de Saúde, de Secretaria de Educação ou de Direção Escolar. Não, é da nossa parte. Então, esse assunto da inclusão, que está dentro da questão da educação integral, precisa realmente ser melhor conversado. E nós temos percebido que não há, politicamente falando, interesse. Tem lei, tem legislação, tem. Mas ela simplesmente não é obedecida. E pronto. Né? Aí, por que não é obedecida pelo prefeito atual? Porque ele, ao assumir, encontrou uma situação de calamidade problemática que ele está tentando agora corrigir, e tal, etc. e por isso ele ainda não conseguiu nada implementar. Mas aí ele já está na metade do mandato
e daqui a pouco ele será substituído, ou vai ter um segundo mandato, se for o caso, mas os 4 primeiros anos passaram com essa desculpa, né? Não, porque o município estava numa situação muito ruim, delicada e coisa e tal, e mais 4 anos se vão. Só que nos próximos 4 anos, provavelmente a educação não será prioridade. E como ela não será prioridade, obviamente que inclusão, muito menos. E aí, nós, chamados normais, como você colocou, Ronaldo, aí também não temos apoio. Não existe apoio. Que apoio? Você vai precisar o quê? Ter um plano de saúde para conseguir encontrar aí um psicólogo? Porque se você depender da rede pública, às vezes, para marcar uma consulta, é só daqui a 6 meses. E, coitado, as escolas, tem muita escola fazendo coisas maravilhosas. Muitos profissionais se desdobrando, mas sem ter o respaldo oficial, sem ter os profissionais ali realmente capacitados e prontos para trabalhar, é óbvio que fica muito difícil. E não adianta, não é, Ronaldo? Contratar mediadores de emergência temporários. Primeiro que eles precisam passar por capacitação. Precisam ser profissionais que saibam trabalhar com aqueles transtornos, com aquelas síndromes que as crianças apresentam. Assim como os professores, e no caso do ensino fundamental são principalmente professoras, elas também precisam passar por capacitação para saber lidar com isso também. E devem receber apoio psicopedagógico, como você muito bem colocou, porque não é fácil. Não é uma coisa simples você diariamente trabalhar com turmas ali de 30, 35 crianças, e entre essas 5, 6 chamadas aí especiais, você precisa ter uma estrutura psicológica, emocional, pedagógica, para poder trabalhar isso com o respaldo da direção da escola, da Secretaria de Educação. É isso que precisa acontecer. Tudo isso faz parte da educação integral. E, portanto, todas essas coisas são, sim, concordo com você, Ronaldo, essência da educação. Estamos muito longe, né, do ideal, mas precisamos continuar a trabalhar. Você falou tudo agora, estamos muito longe. Por favor, leia 797, por favor, a questão. Opa, do Livro dos Espíritos. 797. Assim, vamos lá, continuação. Então, pergunta Kardec ao nosso Wilson. Boa noite a você e a todos de Recife, Pernambuco. Então, a questão de 797 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec. Como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Boa pergunta, não? Responde os Espíritos. Isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Eu acho não, com certeza está aí a resposta que a gente espera, é isso aí. Espera. Quando ele diz espera, não é ficar esperando cair do céu, não. É a ação. É a nossa ação no bem, como ele diz aí. Não é santidade. É a nossa ação. Tudo que eu, Marcos e tantos outros fizeram e estão fazendo para essa reforma, para quebrar esses paradigmas que ainda existem no mundo todo, nesse processo de uma hipocrisia, de uma educação que nós vemos. Porque a lei, nós já falamos aqui, Marcos reforçou, ela é boa. Ela está ali na sua essência, ela ajuda muito a nós, em tudo que nós estamos conduzindo aqui, falando com todos vocês. A lei é clara e específica, mas na prática, infelizmente, ainda não estamos vendo. E, Marcos, e aí entra a questão da escola do sentimento, do item 4, que é justamente os 3 critérios da educação moral que você coloca aqui, que, para mim, é essência também. Porque se eu não tiver isso aqui, a coisa já complica.
Salvo muitos professores, e já falamos aqui também, estamos aqui de braços juntos com os nossos amigos educadores, porque sabemos das suas lutas nas escolas, sejam elas na particular, nas escolas federal, estadual ou municipal. Não importa. Nós sabemos da luta de vocês. Então, olha só o que o Marcos coloca aqui nesse item 4, capítulo 4. Os 3 critérios, né, da educação. Eu só vou ler esse pedacinho aqui, que ele inicia, diz assim, ó, a educação deve desenvolver as potencialidades do ser humano. Não são números, é o ser humano, levando à perfeita conjugação das qualidades morais com o conhecimento intelectivo. Olha aí a junção. Essa é a educação. Essa educação é orientada pelo professor na escola e pelos pais na família, que estimulam o educando a realizar a autoeducação. A metodologia da Escola do Sentimento, portanto, seguirá estes 3 critérios básicos, que já os apresentamos no livro Educação Moral. Então, vamos lá. Quais são esses 3 critérios? Primeiro, a educação com amor. Segundo, aí vai lá que a educação com amor vai seguindo. Educação com exemplo. E o outro, e tão quanto importante quanto os demais, que é a educação com experiência própria. Marcos, não vai ser aqui nesses finaizinhos do nosso programa que vamos esperar tudo, porque não vamos dar continuidade a isso. Falar em educação tem assunto vasto. Mas e aí, esses 3 itens, essas 3 essências que você coloca aí também, penso que você coloca aí o plural da educação. Nós falamos lá no início. A educação como uma visão macro. O intelecto, afetivo, formação do caráter, etc. Eu vou deixar com você, mas eu não queria terminar hoje, não, porque o assunto é bem vasto para isso. Mas você coloca esses 3 aspectos, que isso é a valorização do ser, como você falou, em sua totalidade. Nós não somos números, somos seres humanos. Eu vou estar sempre falando isso. Enquanto a meta do sistema for cifras, eu acho que tem que ser, mas é uma cifra falseada no mecanismo de uma má gestão, posso dizer. Mas é uma má gestão porque são seres humanos, a sua formação que está precária, na sua formação moral. Vou deixar contigo. Vou lembrar aqui o educador José Pacheco, quando ele diz que a escola são pessoas. Nós somos pessoas lidando com pessoas, seres humanos com seres humanos. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos esses 3 critérios da educação dentro do projeto Escola do Sentimento, mas que, obviamente, é para ser aplicado em qualquer escola. Então, primeiro, vamos fazer aqui um resumo, educação com amor. Porque nós partimos do dizer de Pestalozzi que o amor é o fundamento da educação. O amor é a base da educação. Então, nós precisamos aprender a nos amar. Então, todo o ato educativo ele deve estar envolvido por esse sentimento sublime que é o amor. É isso que nós precisamos entender e precisamos trabalhar. Senão, fica uma coisa estéril, né? Ligada exclusivamente aí ao cognitivo, e não vai realizar o que deve ser, de fato, realizado. Né? Então, eu até coloco aqui uma frase aqui do pensamento do Pestalozzi, nessa educação com amor, quando eu vou ler aqui, quando ele diz o seguinte: o ensino em si mesmo é neutro, não promove amor nem ódio. A razão é que nele não está a essência da educação. Esta consiste no amor. Só o amor é a eterna fonte da divindade que está entronizada dentro de nós. Ela
é o núcleo de onde emana o essencial da educação. Olha que coisa belíssima que Pestalozzi nos fala. Então, a essência da educação não é o ensino, não é a instrução. A essência da educação é o amor, que deve nos sensibilizar, que deve nos tocar e reger todo o processo educacional. Então, esse é o primeiro critério, educação com amor. O segundo critério é a Só um educação... adentro aí, Marcos. Oi, fala. Só um adentro aí. A educação com amor. Porque o que nós vemos há muito tempo, eu venho de longe também com a educação, em escolas, até na faculdade, etc. A coisa está muito mecânica. Sabe, a coisa não está salvo, pelo amor de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. O que nós estamos vendo, essas situações aí nas escolas e tudo que nós estamos vivendo, é porque a coisa está muito mecânica. Não está sendo feita realmente com esse amor, com esse sentimento de ver o outro, como o Marcos colocou, como um ser humano. Eu não queria fugir ainda desse assunto, Marcos, porque esse sentimento é o que falta. Eu não estou falando aqui de pieguice, porque você sabe muito bem, nós ouvimos isso nas nossas andanças aí. Lá vem vocês. De amor, eu não estou aqui para... Então, mas até hoje não mudou nada. Salvo alguns colegas que estão aí fazendo, se debruçando, fazendo o seu papel com amor, sim, com amor, sim. Apesar de ser o sistema empurrar, ele faz com amor, com carinho, os professores são reconhecidos por pais também, etc. Mas quantos? Conta-se no dedo. Então a coisa está mecânica. É como diz Charlie Chaplin, que comentamos da vez passada. Nós somos máquinas. Até a máquina você cria com algum sentimento, com algum amor, porque ela precisa produzir. Se você for no IA, na inteligência artificial, ela vai te dar caminhos aí sobre amor. Desculpa a intromissão, Marcos. Uhum. O educar com amor realmente é essencial. Você amar o que está fazendo e sabendo que você está lidando com a formação de outro ser humano. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, de fato, nós temos muitos educadores que estão mecânicos, burocráticos, pura e simplesmente, e que chegam, como se diz popularmente, até a chutar o balde, né? Já que o sistema é perverso, já que não tem ajuda, já que as coisas não melhoram, vai fazendo, pronto, e acabou, para pegar o salário no final do mês e ficar contando o tempo para a aposentadoria. Tá? Mas isso desvia a finalidade da educação. Então, realmente, nós não somos máquinas. Vamos repetir, nós somos pessoas, somos seres humanos. A escola não é o prédio físico. A escola não são os recursos didáticos. A escola não é o currículo. A escola são pessoas, seres humanos lidando com seres humanos. Ora, nós precisamos amar, nós precisamos ter sentimento nisso, precisamos saber nos colocar no lugar do outro, que é a empatia. Tudo isso precisa, de fato, acontecer. Por quê? Porque aí, essas crianças, esses jovens, formados nesse ambiente, com essa direção, serão os bons influenciadores da transformação, da reforma da humanidade, das suas leis, das suas instituições. Nós lemos aqui, né, a questão 797 aqui do Livro dos Espíritos, e eles são bastante enfáticos, né? Tudo vai se transformar na medida em que as pessoas de bem realizarem a sua influência, a sua parte. Já me foi perguntado mais de uma vez, né, por que eu escrevo tanto e por que eu publico tantos vídeos? Se ninguém quer saber de nada da educação e não sou eu que vou aí transformar tudo que está acontecendo. É fato. Claro que eu sozinho não vou transformar nada.
Mas eu falando, o Ronaldo falando, você falando e tantos outros aí que estão falando, que estão mostrando os novos caminhos, isso vai aos poucos influenciando e provocando as mudanças. Por isso que os espíritos dizem aqui nessa questão 797, né, que essa, desculpe, que essa transformação ela é gradativa e vai acontecendo. Com isso. Nós não Os homens podemos de perder bem. a esperança, não é, Ronaldo? Marcos, você estava falando e me lembrei de uma coisa, esse amor. Quantas escolas aí precárias, mas precárias mesmo. Interior, então, que vai lá, as crianças têm que andar quilômetros, às vezes até montada no animal para chegar na escola. A professora, então, nem se fala. E aquela escola que só Papai do Céu sabe como é que é. Mas ela está ali. Não é só pelo salário, porque eu vi várias entrevistas, vai no YouTube, que vocês vão pesquisar aí, que vocês vão ver. Só pode ser por amor, não tem outra explicação. E muitos que estão também aqui nas grandes cidades, metrópoles, dentro das favelas aí, as escolas com área de risco, Marcos, só se tiver amor. Só se tiver amor. Você não concorda? Porque não é fácil, não. Enfrentamento com essa adversidade. Nós estamos vivenciando isso aqui no Rio de Janeiro. E, com certeza, as grandes metrópoles do Brasil estão passando por isso. As guerras que estão acontecendo aí. Quantas crianças sem aula agora? E quantos educadores estão agora tentando reavaliar também a sua postura? Será que não? Será que não está havendo essa reflexão? Com certeza que está, Ronaldo. Mas sem dúvida que nós temos aí educadores que amam a educação, amam a escola e chegam a se sacrificar, sim, e até correr risco de vida para manter esse trabalho, apesar de não receber os devidos estímulos, o devido apoio. E são a eles que nós devemos ser muito gratos, porque eles estão aí, estão trabalhando em áreas de risco nas grandes cidades, estão aí pela roça, né, pelo interior, ali na batalha para manter aquela escola ali que está meio perdida, a escola rural ali, mas está ali trabalhando. Eu tive o prazer de conhecer, quando eu estive em Mato Grosso, eu conheci professores indígenas. Eu fui lá para fazer um seminário com professores do município, e eles têm uma área rural, e nessa área rural há uma colônia indígena. E eles vieram para poder participar do seminário. E, gente, tem que ter muito amor, realmente. Tem que ter muito amor, porque para a cidade até essa área indígena, são quilômetros, e você tem que atravessar um rio. E eles estavam me contando e o rio estava na cheia, né, na época, e eles estavam me contavam a dificuldade da travessia, porque eles fazem a travessia em canoas. E todos os dias, eles mesmos, com as canoas, atravessam as crianças, os alunos. Tá? São eles mesmos que fazem isso. E estão mantendo a escola. Gente, isso não é amor? Amor à educação? Olha que coisa maravilhosa. Então, se nós temos muitos problemas, e como temos, e muitas escolas, coitadas, né, que estão aí, à míngua do poder público, mas nós temos muitos educadores com imenso amor e que estão aí trabalhando, fazendo de tudo para ensinar, formar essa criançada. É superação, Marcos. É uma superação dos desafios que existem com os próprios desafios, às vezes. Muitas vezes o professor está desestimulado, mas eles estão lá, firme e forte no empenho. E muitas vezes com salários baixos, que nós sabemos disso. E sem estrutura nenhuma. E não precisa estar lá, como eu disse. Aqui também, na grande metrópole, nós passamos por isso.
Nós estamos agora no frio. Beleza. Mas vai chegar o verão. Muitas escolas ainda não estão com o ar-condicionado funcionando. Não entendo. O frio vai acabar, vai vir o verão e as salas de aula sem o ar-condicionado. Ou se tem, também não está funcionando. Mas vai ser feito. A revisão vai... como eu vou dizer? A manutenção. Mas estamos no inverno. Não, mas tem que esperar o verão chegar para poder fazer a manutenção. Talvez o ano que vem, para superarmos isso. Mas isso aí, o que tem a ver com amor? Tudo. O professor, às vezes, está lá na sala de aula, os alunos também estão lá, mas os nossos governantes estão no ar-condicionado. Tá tudo bem, graças a Deus, eles estão lá tranquilos. E os alunos estão lá. Nessa situação precária, a verba é precária também. Mas o que tem a ver isso tudo que você está falando, Ronaldo? Tem a ver com essa essência moral. Nós estamos falando de moral. Porque eles também passaram por uma educação. Mas de que educação nós estamos falando, Marco? Que eles passaram. E que educação nós estamos falando dos próximos governantes que virão? Não digo agora, não. Daqui a 20, 30 anos. Será que estamos preparando essa nossa juventude hoje? Estamos arregaçando as mangas e tentando minimizar o máximo possível, porque isso era para ontem. E agora nós estamos falando de futuro. Mas qual futuro, Marco? Nós estamos falando dessa essência do amor, dessa essência da formação do caráter, dessa essência das instruções que nós estamos dando. Que homem administrativo vai ser esse? Que homem do gari vai ser esse? Quando eu falo homem, homem e mulher. Eu não estou falando homem e mulher no seu contexto. De que profissionais estamos falando nessa sua formação do caráter, da moral, da instrução? É uma reflexão. O tempo está escasso, mas nós vamos continuar com isso, Marcos. Me perdoe dar essa observação, porque nós, os chamados normais, é que estamos precisando muito mais da educação humana, de valores e de conscientização, acima de tudo, de sensibilidade, para exterminar de vez o egoísmo, não egoísta, e a indiferença que campeia a nossa sociedade. Que Jesus nos abençoe. Marcos, gratidão, e a todos que estão aí. Muita paz. Gratidão a você, Ronaldo, pela sua participação, a todos que estão aí nos assistindo, que virão ainda nos assistir aí na internet, e nós vamos continuar essa conversa no nosso próximo programa, porque são 3 critérios: educação com amor, educação com exemplo e educação com experiência própria. E hoje nós fizemos os primeiros comentários sobre a educação com amor. Vamos comentar os outros 2 critérios. Então, já está aí o tema estabelecido para o nosso próximo encontro de Espiritismo e Educação, 8h30 da noite, segunda-feira, pela Web Rádio Estação da Luz. E você pode assistir o nosso programa no YouTube, depois acessando o canal Estação da Luz Tavares e também o canal Orientação Espírita, porque os vídeos ficam ali disponíveis. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.